Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Quem escuta esse podcast aqui já sabe que o assunto sempre é sério. A gente está falando de Jesus, sempre com base na Bíblia. Então o assunto por aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Seguinte, rapaziada. Hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente já falou, na verdade, só que nós vamos pegar uma outra estrada. Vamos falar olhando de um outro ponto de vista. A gente vai falar sobre a fé. A gente falou em alguns episódios anteriores em relação ao que é a fé e a importância da fé, né? Quem não ouviu ainda, escuta, porque vale a pena, são coisas importantes para a gente entender o que é a fé e por que é importante ter fé, certo? Então, dá uma olhada aí nos episódios anteriores se você ainda não escutou, e escuta lá o episódio que fala sobre fé e confessar Jesus como Senhor. Ali eu explico um pouco, com mais profundidade, o que é a fé verdadeira, né? E ali você já entende também a importância de ter fé. Só que hoje a gente vai conversar sobre a importância de ter uma fé baseada na palavra de Deus, certo? Não uma fé baseada só em sentimentos ou em experiências pessoais. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê por aí pessoas que estão numa caminhada com Jesus, mas que dependem dos sentimentos, depende de sempre sentir algo para crer que Deus realmente está ali com ela ou com ele, para falar assim, não, Deus está aqui, tá me guiando, eu estou sentindo, né? A pessoa precisa tomar uma decisão, aí ela vai e ora e pede para Deus dar sabedoria, e aí através de um sentimento que ela tem, ela fala, é Deus me respondendo. Pode acontecer? Pode acontecer, claro que sim. Deus ele vai falar com a gente de várias maneiras. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é Deus. E ele pode falar com a gente do jeito que ele quiser. Se ele quiser falar através de um sentimento, de uma emoção, ele pode. Se ele quiser usar um irmão em Cristo, ele pode. E ele pode usar também a palavra que ele deixou para nós, revelada. Então, assim, a Bíblia ela é a revelação de Deus para nós. É na Bíblia que a gente vai entender quem é Deus, qual é a vontade dele e qual que é o plano que ele tem para salvar a gente. Salvar a gente do quê? Da eternidade longe dele, que vai ser a pior coisa que alguém vai poder experimentar. Então, é por isso que a nossa fé, ela precisa ter como base essa verdade que Deus deixou escrita para nós. Ela não pode estar firmada só em momentos de emoção, certo? É lógico que assim, é normal que pessoas se emocionem em cultos, em reuniões, em momentos de oração, é normal. Mas se a nossa fé depender só desse tipo de experiência, ela vai se tornar uma fé instável. Porque o que acontece? Os sentimentos, eles mudam. Eu garanto que todos vocês que estão me escutando já passaram por momentos em que vocês estão sentindo uma coisa e depois de uma hora talvez está sentindo outra, até mesmo menos tempo, enfim. Sentimentos, eles mudam. Mas a palavra de Deus, não. A palavra de Deus nunca muda, certo? Então a gente precisa ter uma fé baseada
Escreve isso porque é importante. Anota aí, lembra, não esquece. A gente precisa ter uma fé baseada na palavra de Deus e não somente em emoções. Beleza? O que quer dizer ter uma fé baseada na palavra de Deus? Porque eu entendi a frase, mas não entendi o significado. Quer dizer o seguinte: tudo que acontecer na nossa vida, tudo que você sentir, tudo que você achar que é um direcionamento de Deus para a sua vida, para uma tomada de decisão, tudo que você achar que é uma resposta de Deus para algo que você está pedindo, lê a Bíblia e vê se aquilo que você está entendendo vai de acordo com o que a Bíblia fala para você. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa está pedindo algo e aí ela tem uma emoção, um sentimento, ela fala, Deus está falando comigo. Eu entendi o que Deus quer de mim agora. Só que o que Deus quer dessa pessoa é algo que vai contra o que a própria palavra de Deus revela para nós como vontade dele. Um exemplo muito simples em relação a isso aqui. Por exemplo, no Brasil, a gente tem essa coisa do sonho americano. Todo mundo quer ir morar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é legal, é bacana, você vai ter uma vida boa lá nos Estados Unidos. Eu já não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe esse sonho americano para muitos brasileiros, porque eles falam pra gente que nos Estados Unidos é tudo mil maravilhas. Aí o que acontece? O cara fala assim, eu quero ir para os Estados Unidos. E aí ele ora, e ele tem um sentimento, Deus está confirmando no meu coração que eu realmente preciso ir para os Estados Unidos e ter uma vida lá. Só que esse cara não tem direito ao green card, que é o visto lá permanente nos Estados Unidos. Ele não pode ir para lá trabalhar, ele só pode ir como turista. Mas ele resolve desrespeitar a lei e ir de qualquer forma, trabalhar de forma irregular, viver de forma irregular no país, fazer tudo errado, porque ele entendeu, através daquele sentimento, que Deus estava falando para ele que ele tinha que ir para lá. Só que, para pensar, na Bíblia, Deus revelou para a gente que a gente tem que respeitar as autoridades. E as leis são as autoridades do governo. O governo criou a lei para que a gente possa respeitá-las. Então, assim, a partir do momento que eu vou contra a lei de um país, eu estou desrespeitando as autoridades daquele país ali, o governo daquele país. Automaticamente eu estou indo contra a palavra de Deus. Como que Deus, que é um Deus que não muda, que é um Deus que a Bíblia fala pra gente, que é o mesmo sempre, hoje, ontem, amanhã, é o mesmo, ele não muda, como que esse Deus, que se revelou para nós, dizendo que nós temos que respeitar a autoridade, certo? Vai falar para uma pessoa desrespeitar a autoridade. Esse Deus aí está sendo incoerente. Ele está indo contra o que ele mesmo já disse. Então, assim, é por isso que é importante a nossa fé ser baseada na palavra. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, para a gente entender se aquilo que a gente está sentindo realmente vem de Deus ou se é algo que está vindo de nós. Certo? O Espírito Santo vive em nós, é verdade. A gente é o templo do Espírito. O Espírito Santo, ele guia, consola, ajuda. Sim, tudo isso é bíblico, tá, gente? A Bíblia conta isso pra gente. Só que a gente também precisa ter o discernimento que nem toda emoção forte que a gente sente é a voz do Espírito Santo. O que acontece muitas vezes é isso. E a gente vê na Bíblia que o coração do homem é enganoso. Vai ler Jeremias 17. Você vai ver isso lá, Jeremias 17:9. Está falando para nós que o coração humano é enganoso. Então, assim, a Bíblia avisa a gente sobre essa questão do nosso coração ser enganoso. Então, sempre que a gente sentir algo, é importante comparar com a palavra. Por isso é importante conhecer a palavra também, certo? O Espírito Santo, ele nunca, anota isso aí, o Espírito Santo nunca vai nos guiar contra aquilo que ele mesmo já revelou nas Escrituras.
Foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras. E é o Espírito Santo que nos guia, que está aqui hoje para nos ajudar, para nos aconselhar. Ele nunca vai nos guiar contra aquilo que Deus revelou para a gente nas Escrituras. Então, gente, a nossa fé, ela precisa ser firme, madura, e ela precisa estar baseada na verdade de Deus, que a gente vai encontrar na Bíblia. Beleza? Então, se você ainda não tinha pensado dessa forma, começa a raciocinar assim agora. Analisa aí a sua vida. Você que está em Cristo, que talvez já tem essa comunhão com Jesus, já conversa com Ele em oração e faz a sua leitura bíblica também, já conhece a palavra. Pensa aí, a sua fé, ela está sendo baseada em sentimentos ou ela está baseada na palavra de Deus? A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a verdade que foi revelada pelo próprio Deus. Tudo que Ele quer que a gente saiba, tudo que Ele quer que a gente faça e não faça, está escrito ali. Então, lembre-se, a sua fé não tem que ser baseada em emoções. As emoções são boas? Sim, mas a nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Beleza? Eu espero que esse episódio tenha falado com você. Manda ele para alguém aí que talvez venha no seu coração, uma pessoa que você conhece, que você fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela tem a fé dela baseada em sentimentos. Manda para essa pessoa, compartilha esse episódio. Vamos colocar na cabeça das pessoas o evangelho verdadeiro. Vamos espalhar a notícia do evangelho do jeito que Deus quer que a gente faça. E lembra, você pode ter uma fé baseada na verdade, que é a palavra de Deus, se você conhecer essa palavra. Então, se esforça e vai atrás do conhecimento da palavra de Deus que está revelada na Bíblia para a gente. Valeu, galerinha de Deus? Uma ótima semana para vocês, que Deus abençoe e a gente se vê no próximo episódio.